Olá, eu acho que todos vocês já ouviram várias vezes que eu sou uma leitora voraz, amo ler, leio sempre, no mínimo 2 livros ao mesmo tempo para não ter que carregar daqui do consultório para casa e vice-versa. E nesse finalzinho de fevereiro eu li um livro que me encantou. Assim, minha vontade é reler, apesar da dureza do tema, mas ele me encantou, me apaixonei e quero dividir com vocês. É esse aqui, Onde as Borboletas Não Habitam, da Luciane Bonassi Lopes Fernandes, e é a editora Aletria, que eu não conhecia, e eu achei esse livro, encontrei esse livro no Instagram e tinha uma pré-venda, eu comprei, chegou rapidinho e eu devorei esse livro. E ele fala em que a arte pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis. Qual que é o lugar da arte na nossa vida, especialmente na nossa vida em momentos difíceis? Então, eu me apaixonei pelo livro e por isso quero dividir com vocês, mas porque eu não quero dar spoiler, que eu quero que todo mundo queira ler o livro, eu fiz uma pesquisa. O que tem? O que está publicado? Né? O que as pessoas dizem da importância da arte? Então, algumas coisas que eu achei pontuais, claro, se não é uma pesquisa científica, né? Mas algumas coisas que eu achei. A arte é uma excelente ferramenta para o autoconhecimento. Nos ajuda a expressar o que sentimos e também a entender nossas emoções. Promove mais flexibilidade na medida em que nos obriga a contornar imprevistos e a improvisar. Possibilita o acúmulo de ensinamentos. Ao longo da evolução da humanidade, criamos o hábito de contar histórias, verdadeiras ou fantasiosas, e elas nos mostram como nossas escolhas, nossas atitudes afetam o mundo em que vivemos e as pessoas à nossa volta. Também nos ajudam a refletir sobre quem somos no presente e quem queremos ser no futuro. Por causa da arte, nós conhecemos a história da humanidade em geral e reconhecemos a história de cada um de nós, porque cada um de nós é uma reedição de todos, de toda a humanidade. Então, por causa da arte, nós conhecemos. Por isso é tão emocionante visitar um museu com obras de arte muito antigas, de tempos que a gente nem sonhava em estar vivo, e a gente se reconhecer ali, e a gente reconhecer um outro momento, um outro tempo em que se vivia de outra maneira, mas que nos diz alguma coisa. A arte fortalece nossas conexões com o mundo, nos leva a perceber que não estamos sozinhos no mundo ao nos apresentar o mundo pelos olhos do outro e mostrar que devemos trabalhar para tornar esse mundo um lugar melhor para todos. Então, pela arte, a gente pode reconhecer o lugar do outro, distinto do nosso, mas reconhecer o direito do outro de ocupar aquele lugar, de expressar os próprios sentimentos, as próprias opiniões, as próprias crenças, mesmo que sejam diferentes das nossas, porque isso também nos garante o direito de nos expressar, de nos conhecer, de nos reconhecer no mundo. E ao fazer esse trabalho de nos conhecer e reconhecer o outro, nós contribuímos para fazer do mundo um lugar melhor, porque a liberdade, porque a possibilidade de ser quem somos
faz parte de tornar o mundo um lugar melhor. Outra característica da arte, ela amplia horizontes, traz inovação, renovação, transforma nosso modo de ver o mundo, promove visões críticas e propõe reflexões. Quando você vê numa exposição, e nem precisa ser uma coisa antiga, nessas férias nós fomos ao Rio de Janeiro, que é um passeio que a gente gosta muito, ao Centro Cultural Banco do Brasil, e vimos a exposição dos Gêmeos, aqueles grafiteiros internacionalmente conhecidos brasileiros. Tanta coisa linda, tanta cor, tanta coisa incrível, tanta coisa na qual a gente se reconhece, tanta coisa na qual a gente reconhece o nosso país, super colorido, as nossas mazelas tão evidentes, tão presentes, e a transformação delas. Eles pintam muros, eles pintam carros, eles pintam fachada de prédios, sempre muita cor, sempre um traço característico, de forma que se você começa a conhecer, onde você vê um trabalho dos Gêmeos, você sabe que é deles, é a marca deles, é a participação deles no mundo. Tinha tanta criança na exposição, tanta coisa linda feita a partir do trabalho deles, que foi emocionante. E ver as crianças lá, e ver as crianças aprendendo a ver a arte como uma comunicação, como uma expressão de si, e como um encontro disso que a gente tem em comum, todos nós, pelo simples fato de sermos humanos e estarmos vivendo nesse tempo todos juntos, embora às vezes muito distantes, foi emocionante. Olha, a exposição estava no Centro Cultural Banco do Brasil, a gente deve ter ficado mais de 2 horas lá vendo a exposição. É uma experiência única, é uma experiência inesquecível. A gente tem algumas fotos, mas as fotos são muito poucos, são muito pobres para alcançar o impacto de estar ali, de ver de perto e de ver outras pessoas vendo e de ouvir outras pessoas comentando. Então, a arte, ela amplia horizontes, porque às vezes você ouve o comentário de uma criança e ela te ensina alguma coisa sobre o olhar dela que você não tinha pensado. Outro benefício da arte, desenvolver habilidades interculturais. Essa habilidade está ligada ao respeito às diferenças, à compreensão de que há contextos diferentes que podem nos ensinar muito sobre a vida e suas diferentes faces. Então é basicamente o que eu falei aqui, né? Você vê pelo olhar do outro. E quando você vai a uma exposição e você olha com o tempo e abre os ouvidos para ouvir o que as pessoas falam a respeito do que elas veem, você percebe que elas veem coisas, detalhes, indícios que você não tinha pensado. E mais uma, a arte cria novas expectativas, apresenta um mundo novo, cheio de descobertas e possibilidades para serem exploradas. Em momentos difíceis, a arte pode ser a única coisa que você tem para se sentir humano. E muitas vezes essa ideia aparece nesse livro. E eu quero ler para você um trechinho dos inúmeros que eu destaquei aqui. Querem nos transformar em lagartas. São jovens, crianças, adolescentes que estão em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eles estão conversando.
querem nos transformar em lagartas, enclausurados nos quartos e dentro de nós mesmos, mas não percebem que estamos nos transformando em borboletas, desabrochando para a vida, criando asas. As atividades artísticas e os laços de amizade que estamos construindo nos fazem voar para além dos muros. Então, são meninos e meninas, né, que disseram coisas como: a guerra é a fome, para quem perde e para quem vence. São meninos e meninas que se sentiram destituídos de toda a sua humanidade, né? Mas que através da arte, porque havia muitos artistas nos campos de concentração e eles se mobilizavam, obviamente, que escondidos, para usar aquilo que eles eram, aquilo que era a marca da presença deles no mundo, para socorrer, para salvar a humanidade daquelas crianças e adolescentes, mesmo que não conseguissem salvar a própria vida e a vida deles. Mas olha que lindo isso. Nada, nem muros, nem insultos, nem decretos de Nuremberg podem separá-los de sua humanidade. Vocês nasceram para ser homens livres, não bichos. Nasceram para o valor e a experiência. Isso é um artista falando com os meninos numa das muitas aulas clandestinas de arte, né? E eles fizeram uma peça de teatro e aí eles escrevem assim, ó: todos queriam assistir a Brundbar. Nem sei se é assim que fala, tá, gente? 1, 2, 3, 4 vezes. Porque no momento em que cantávamos o coro final, o público acreditava na vitória contra o nazismo, no triunfo sobre Hitler. O público eram outros concentrados. Nossa infância chegara ao fim e estávamos prontos para encarar os desafios do mundo adulto. O campo havia nos preparado para isso, o campo de concentração. Passamos a apresentar a peça semanalmente, sempre com o anfiteatro cheio. Algumas crianças do campo sabiam as músicas de cor. A realidade se transformava. Essa peça era como algo mágico para nós. A arte preservou a humanidade dessas crianças, desses adolescentes e dos adultos que porventura estavam lá e assumiram esse papel de cuidar, proteger, resgatar e preservar a humanidade delas através da arte. É para isso que a arte serve. É isso que a arte faz.